Olá, este trabalho se refere a um serviço relacional chamado Livro Criativo, realizado com público que tem 60 anos ou mais e que chamamos de público sênior. Na atividade, utilizamos diários gráficos como um meio de ampliar a expressão. O livro criativo foi sistematizado no meu mestrado e está inserido no campo do design social e emocional, pois lida com uma questão complexa que é o envelhecimento populacional, que por sua vez demanda questões de ordem subjetiva. Eu vou apresentar uma das estratégias do livro criativo, que é a leitura subjetiva. No livro criativo, utilizamos a leitura subjetiva como um estímulo para promover a reflexão e a socialização. A ideia do livro criativo surgiu porque o Brasil, como outros países da América Latina, está passando por uma transição demográfica e irá se tornar um país envelhecido muito rapidamente, por volta de 2030. Viver mais é uma conquista, mas também é um desafio, porque além de viver mais, precisamos e podemos viver melhor, com mais qualidade de vida para participar ativamente do meio social. O público sênior é diverso, apesar de que muitas vezes é visto de modo estereotipado e até tratado de forma infantilizada. Assim sendo, essa realidade complexa requer novas ações projetuais que sejam diversas, criativas, viáveis, capazes de reconhecer e atender às necessidades e individualidades desse grupo. Nesse contexto, o design emocional se revela como caminho para o projeto de ações direcionadas ao público sênior. Seu objetivo principal é promover experiências positivas e, ao mesmo tempo, influenciar a transformações de padrões de comportamentos e atitudes para melhorar a qualidade de vida. No meu mestrado, sobre o enfoque do design emocional, foi constatado que o livro criativo traz benefícios, especialmente no que diz respeito à revisão da identidade nessa fase da vida e, para muitos, a necessidade de haver uma renovação da sociabilidade. Acho importante esclarecer que a atividade livro criativo não foi projetada com a intenção de eliminar problemas de forma definitiva. Essa perspectiva está alinhada com a do designer Jorge Frascara, que ressalta a importância de termos clareza sobre as verdadeiras ambições de nossas ações como designers, visto que problemas complexos podem ser reduzidos, mas não necessariamente resolvidos por completo. Assim sendo, a proposta do livro criativo é promover o convívio por meio da expressão criativa, afetiva e reflexiva, e assim contribuir para reduzir as dificuldades que possam ocorrer em idades mais avançadas. No livro criativo, o interesse para a leitura subjetiva surgiu da observação de que a utilização de textos literários, como poemas, letras de música, contos, crônicas, novelas e romances, tem gerado um impacto emocional mais intenso nos participantes. A partir de leituras pessoais, certos participantes criam registros nos diários que vão além de uma interpretação objetiva dos textos. Ou seja, eles são utilizados como meio para expressar experiências pessoais, sentimentos e questionamentos. Muitas vezes, os textos originais são modificados para atualizá-los aos contextos atuais. Por exemplo, incorporando elementos de paráfrase, expressando a mesma ideia de um jeito pessoal, com outras palavras, e paródia, mudando o texto para expressar algo atual de forma cômica. Diante dessa constatação, foi feita uma investigação sobre leitura literária e foi descoberta uma abordagem que alguns estudiosos chamam de leitura subjetiva. A partir desse momento, a leitura literária passou a ser gradualmente adotada como uma estratégia para promover maior engajamento e interação entre os participantes. Uma das coisas que me surpreendeu nessa pesquisa foi verificar que a leitura subjetiva tem a ver com uma mudança mais ampla e significativa na história da teoria literária. O filósofo e crítico literário inglês Terry Eagleton explica que, primeiramente, os estudos literários estavam focados no autor, como ocorreu durante o Romantismo e ao longo do século XIX. Depois, a partir da década de 1920, houve um deslocamento de interesse para a obra literária, com a ascensão da corrente textualista como a nova crítica.
até que na década de 1960 a atenção se voltou para o leitor como elemento central nos estudos sobre literatura. Essa mudança de foco destacou a importância das respostas subjetivas dos leitores na interpretação e na apreciação das obras literárias. O texto literário é considerado dinâmico porque é um processo complexo que se desdobra ao longo do tempo. Nesse percurso, cada leitor possui um contexto vago de crenças e expectativas a partir do qual as várias características da obra serão avaliadas. À medida que o processo de leitura avança, no entanto, essas expectativas podem ser alteradas pelo conhecimento adquirido. Nesse sentido, é importante compreender que quando uma obra literária é valiosa, o ato da leitura não serve simplesmente para reforçar as opiniões que já possuímos. Nossas opiniões convencionais podem ser desfamiliarizadas à medida que avançamos na história e nos deparamos com respostas imprevisíveis em relação ao que supunhamos anteriormente. Quando o leitor se envolve nesse processo, percebe-se que a leitura tem o poder de promover um aprofundamento da autoconsciência e proporciona uma visão mais ampla e crítica da sua identidade. Assim sendo, é válido afirmar que a leitura nos leva a uma imersão na leitura de nós mesmos. Esse envolvimento é possível porque o texto literário, diferentemente de um texto mais objetivo ou científico, é permeado por aberturas que convidam o leitor a complementar o que não é apresentado de modo explícito. Por exemplo, a descrição menos detalhada de lugares, de pessoas, de objetos, das ações e de vários simbolismos que aparecem em um texto. Essas lacunas fazem parte da arte literária e abrem espaço para a imaginação. Desse modo, o leitor participa ativamente da construção do significado da obra. O leitor se envolve subjetivamente de modo afetivo e de modo intelectual. No plano afetivo, o envolvimento é desencadeado quando o leitor se comove com as ações de um personagem e através da evocação de lembranças de experiências pessoais. Por exemplo, quando uma história se desenrola em um determinado lugar, como uma floresta, e evoca sensações e emoções que o leitor já vivenciou ao estar em um ambiente semelhante. No plano intelectual, o envolvimento do leitor ocorre de maneira mais racional e lógica. Por exemplo, ao ler sobre uma personagem que decide se dedicar à filosofia, o leitor pode inferir que ela não tenha interesse por assuntos superficiais ou trivialidades. Outra forma de envolvimento ocorre por meio da comunicação diferida, pois o autor escreve algo que será lido posteriormente, em um contexto distinto do momento de sua criação. Esse simples fato abre possibilidades para novas relações que não eram intencionadas pelo autor. Desse modo, não há uma interpretação correta ou única na leitura subjetiva. No entanto, ao reunir um grupo de pessoas para explorar uma obra literária, abre-se espaço para a troca de ideias, sentimentos, interpretações e reflexões. Esse ambiente de trocas permite que os participantes se expressem livremente e amplie seus entendimentos não apenas sobre a obra, mas sobre eles próprios. Nesse sentido, a obra funciona como um vínculo e eles têm a oportunidade de estabelecer laços de conexão e compreensão mútua. Para exemplificar a implementação da abordagem de leitura subjetiva no livro criativo, vou descrever como foram realizados 9 encontros da Casa de Convivência Maria Aidê, que faz parte de um projeto maior da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, SEMESCEV, da Prefeitura do Rio de Janeiro, Brasil. O primeiro encontro foi um aquecimento para a leitura subjetiva. Como nem todos tinham prática de leitura ou escrita, o objetivo desse momento inicial era proporcionar uma experiência similar à leitura, mas usando imagens. Essa atividade foi inspirada no movimento surrealista. Cada participante criou uma colagem surreal, unindo 2 imagens de contextos diferentes. Depois escreveu automaticamente os pensamentos que surgiram ao fazer uma leitura da colagem. A escrita automática envolve escrever de forma espontânea e livre, buscando acessar o fluxo de pensamento e a criatividade. A segunda atividade foi feita a partir de letras do alfabeto.
foi sugerido começar um abecedário, em que se poderia escolher ou mesmo inventar uma palavra seguindo a ordem do alfabeto, ou seja, fazer um neologismo. Depois deveria fazer um registro representando ou criando um sentido daquela palavra. Algumas participantes se motivaram tanto que, ao decorrer do ano, fizeram um volume especial do livro criativo, apenas com abecedário, colocando todas as letras do alfabeto. A terceira atividade consistiu em utilizar termos populares, como balacobaco, supimpa, bugiganga, entre outros. Durante uma conversa, foram listados diversos termos populares e seus significados. Em seguida, uma das participantes sugeriu que cada pessoa contasse uma situação do dia a dia para que as outras adivinhassem qual termo popular estava associado, resultando em momentos divertidos. A quarta atividade foi realizada com frases de ditados populares. Primeiramente, foi feita uma lista com vários ditados populares lembrados pelo grupo. Foi esclarecido que os ditados populares estão escritos em um sentido figurado, mas também podem ser entendidos de modo literal. Depois, cada uma escolheu um ditado que se identificava para registrar no diário e contar por que ele foi escolhido. Na segunda etapa, foram usados textos literários e foi realizada de forma gradativa para as participantes irem se aprofundando na leitura. A primeira atividade foi realizada com letras de música. Ter um texto ligado a uma música faz com que o envolvimento com a literatura seja mais suave, pois nem sempre o ouvinte da música faz a conexão de que realiza uma leitura da letra. A leitura de músicas preferidas ocorre no plano afetivo, e isso facilita o envolvimento com a leitura subjetiva. A segunda atividade foi com poemas. Cada participante trouxe um poema e contou por que ele foi escolhido. Depois foi decidido em conjunto que seria feita uma votação para escolher apenas um dos poemas e todos deveriam fazer um registro sobre ele para comparar. Nessa atividade ocorreu um fato curioso. O poema escolhido, na verdade, era um trecho de um livro de prosa da Clarice Lispector, chamado Um Sopro de Vida, que muitas pessoas compartilham na internet escrito em verso, como se fosse um poema. E, coincidentemente, dentro dessa história, o trecho era de um personagem escritor que estava escrevendo um diário. Esse fato inusitado serviu para a reflexão da identificação dos leitores com certas passagens de uma história. A terceira atividade foi com um pequeno conto de Carlos Drummond de Andrade chamado A Lanterninha, do livro Contos Plausíveis. Foi realizada reflexão sobre o simbolismo da luz e sombra, sobre o que está explícito e implícito. Também estimulou uma conversa sobre objetos que se tornam obsoletos com o tempo. No quarto e último encontro, foi feita a escolha do livro O Lugar, da autora francesa Annie Ernaux. A seleção desse livro despertou interesse devido à visibilidade da escritora naquele momento. Ernaux havia sido laureada com o Prêmio Nobel de Literatura em 2022 e estava no Brasil para participar da Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Além disso, houve uma identificação pessoal, pois Ernaux, então com 82 anos, pertencia à mesma geração de várias participantes do livro criativo. Durante o encontro, explorou-se o tema central do livro, que aborda a ocupação de um lugar na sociedade e a relação da autora com seu pai. Vale ressaltar que, embora não seja uma obra de ficção, a autora possui um estilo próprio e é reconhecida como uma escritora de literatura. Dado ao caráter mais denso da obra, cada participante trouxe vários trechos marcantes do livro, compartilhou com a turma e expressou sua identificação. Situações de pertencimento foram discutidas, levando a um exercício de dramatização em duplas para representar essa sensação. Os encontros proporcionaram uma experiência diversificada no campo da leitura e do convívio interpessoal. Ao explorar gêneros literários diversos, utilizando recursos variados de expressão, as participantes foram desafiadas a buscar sentido nas suas experiências e ampliar seus horizontes. Outra coisa importante para salientar é que a leitura contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, pois o uso de textos literários permite uma exploração mais profunda e organizada dos temas, uma vez que são cuidadosamente elaborados pelos escritores.